professor da Escola Estadual, dou aula de Geografia e gostaria de propor um diálogo sobre a educação com vocês. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar: das propostas para a educação dos candidatos atuais, qual a melhor? Resposta: nenhuma. Vamos ver, por exemplo, o que acham alguns em relação à educação. Alguns acreditam que devemos deixar as nossas crianças, os nossos filhos, na mão dos militares, porque só eles conseguiriam corrigir o que a escola hoje não consegue corrigir, não consegue educar, sendo que educar deveria ser coisa dos pais e não do exército, nem dos professores, nem da diretora. E como para eles é essa solução? A solução, logicamente, passa pela violência. Então, se o aluno não está estudando o suficiente, bate nele que ele vai aprender. Se o aluno foi para as drogas, bate nele que ele vai aprender. Se o aluno virou gay, bate nele até ele virar homem, né? Então, nós temos esse problema no Brasil hoje, que é um candidato com ideias extremamente fascistas, autoritárias, prega a ditadura novamente, que a gente viu em 64. Ninguém quer passar novamente pela quebra dos direitos, como aconteceu quando colocaram o AI-5. Então, o que nós devemos fazer hoje? Nós devemos escolher outro candidato. Algumas pessoas estão preocupadas, mas outro candidato tem proposta melhor para a educação? E a resposta é não, não tem. Mas, pelo menos, nós não vamos sair de uma democracia com liberdade, com diálogo, para entrar numa ditadura. Porque nada deve ser resolvido na violência. As coisas devem ser resolvidas através do diálogo, conversa e também, principalmente, o que infelizmente nenhum candidato propôs, que é a responsabilização. Ou seja, o aluno tem que ter responsabilidade, os pais têm que ter responsabilidade, a sociedade tem que ter responsabilidade, os professores, a diretora, todos os envolvidos em educação têm que ter responsabilidade, compromisso com aquilo que está fazendo. Ah, mas e se não tiver? Bom, se não tiver, nós temos que fazer duas coisas. Primeira coisa, nós fazemos o seguinte: aquela pessoa que está sendo irresponsável tem que ter um desestímulo, ou seja, um desincentivo a continuar tendo aquela atitude. Poderia ser uma multa, uma penalidade, né? A gente já sabe que hoje em dia, suspensão, advertência, conversa, nada disso funciona. Cada aluno na escola estadual, onde eu trabalho, ele custa R$600 para os cofres públicos. R$600. E quando o aluno não faz nada? Então nós estamos jogando R$600 no lixo. Todo mês com aquele aluno. Então nós não podemos também suportar esse peso. O peso do aluno que não aprende na escola. Bom, e qual que é a segunda coisa então? Se a primeira é desestimular o mau hábito, qual que seria a segunda? Estimular o bom hábito. Estimular a leitura, estimular boas aulas, estimular aulas diferentes, estimular o aluno a fazer uma faculdade. Como fazer isso? Primeiro, nós temos que colocar a escola alinhada com o resto do mundo, porque a escola está descontextualizada, a escola está fora, a escola parece que não participa da sociedade. Por exemplo, o que você fez na escola vai refletir na sua vida futura? Não. Então, para que serve a escola? Esse é um grande problema. As pessoas entram, por exemplo, nas faculdades públicas ou até mesmo nas particulares, e tudo aquilo que aconteceu no passado dela é desconsiderado. Isso não deveria acontecer. Então, por exemplo, se um aluno vai bem sempre até o terceiro colegial, ele já não deveria ter uma nota melhor, uma garantia melhor de estar entrando nas melhores faculdades? Isso não seria um incentivo para ele poder fazer a parte dele bem feita durante todo o tempo? E se a gente tivesse também premiações para melhores redações, concurso de matemática premiações? Nós temos alguns, mas ainda é muito pouco. Deveria ser por escola e não regional, porque sendo regional, a gente não consegue ver o resultado disso. Além disso, o que a gente está percebendo é que essa falta de responsabilidade, ela é com tudo. O eleitorado hoje, ele não está preocupado com o dia de amanhã.
Eu escolho alguém hoje. Se ele não sabe ler nem escrever, eu continuo escolhendo. Tá, mas como ele vai cumprir com o papel dele? Então eu não estou preocupado se ele vai cumprir o papel ou não. Eu sei que, por exemplo, o meu candidato, ele é corrupto. Eu continuo votando. Então eu não estou preocupado que ele continue fazendo corrupção. Eu sei que o meu candidato, ele é a favor da ditadura fascista. Uma ditadura que prega que o inimigo faz parte da população. O inimigo são os gays, são os negros, são as mulheres feministas, são os índios. Como nós podemos continuar votando uma pessoa assim? Nós temos que nos responsabilizar por esse voto. No segundo turno, eu espero que vocês sejam responsáveis pelo voto de vocês. Não votem numa ditadura fascista. Não importa que for concorrer com coisa. Quem concorrer com coisa vai ganhar o meu voto. Simples assim. Eu tenho responsabilidade por manter a democracia desse país. Eu sou responsável por isso. Sou responsável. Se entrar uma ditadura, pessoas forem torturadas, pessoas forem mortas, pessoas forem desrespeitadas, perderem seus direitos, eu sou responsável porque eu não fiz a minha parte. Eu não fiz tudo o que eu podia para evitar que isso acontecesse.